Então, uma boa sexta-feira, pessoal, tudo de bom, né? Então, a gente hoje vai começar a falar sobre a correção da avaliação bimestral, mas é muito importante deixar bem claro para vocês que hoje também, no segundo momento, a gente vai ter uma intervenção pedagógica. O que é essa intervenção? É para você recuperar. Se você foi mal, quando você vê aqui a correção da prova, para você recuperar nota, você tem que fazer intervenção. Aqueles que não participaram das aulas durante o bimestre, a intervenção pedagógica também ela ajuda a amenizar a sua nota com relação à não participação. Mas, professor, e se eu tenho participação e nota boa? Vai melhorar mais ainda a sua nota. Então, não deixem de fazer a intervenção pedagógica, certo? Porque a nota vai ser feita pela participação de vocês durante o bimestre, para me fechar a nota, e também a avaliação bimestral. Se você não tem nenhum desses dois fatores, aí tem a intervenção pedagógica. Então, é importante que façam devagar, de forma clara e objetiva, certo? Desculpem aí, pessoal, porque tem uma mãe me ligando, mas eu não vou atender no momento. Depois eu falo com ela. Primeiramente a gente tem que corrigir o nosso conteúdo, certo? Depois eu falo com ela. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar essa intervenção, né? Essa correção. Vejam que vocês acertaram e erraram. Façam uma revisão do que vocês aprenderam. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar pelo celular, através do WhatsApp, né, através das redes aí, que a gente fala. Ai, meu Deus. Deixa eu desligar de novo. Então vamos lá, vamos voltar aqui porque eu tenho que passar essa correção e a gente vai ver, né, no caso aí, as questões que vocês acertaram ou erraram durante esse processo, tá certo? Então vamos ver aqui, primeiramente, o que vai ser corrigido, né? Então, nesse caso aqui, o objetivo era aprender sobre os processos de metabolismo do DNA e RNA e as reações químicas, entender a fisiologia e o funcionamento desse metabolismo e a nomenclatura científica. Então vamos para a primeira questão que foi trabalhada lá na prova bimestral, né? Então nós tínhamos aí um pequeno texto e ele falava o seguinte: o DNA é uma escrita decodificada que a gente viu, né, com timina, guanina, citosina e adenina, vivos na genética e em biologia. Nela se pode trazer traços de sua linhagem familiar ancestral. Observe uma citação abaixo colocada na Folha de São Paulo. Aí ele mostra aquela citação que eu coloquei nesse quadrinho aí do lado, né? E ele fala o seguinte: de um outro lado, o galardão de química ficou para os inventores de ferramentas para estudar proteínas, verdadeiros autores do drama molecular da vida. É verdade que a Fundação Nobel ainda fala no DNA como diretor de cena, que comanda. Eu sempre falei, DNA é que manda. RNA é o funcionário que produz essa proteína para comandar a ação da proteína. Mas talvez não seja pretensioso supor que foi um lapso, o que o sinal emitido por essas premiações aponta um verdadeiro futuro nas pesquisas biológicas médicas, muito além do genoma e de seu sequenciamento e de uma simples soletração. Aí ele pergunta: atores de um drama molecular ao DNA como diretor de cena
Essa referência deve-se ao fato de, aí como eu falei, quem é que comanda tudo? É o DNA. Então o DNA controla a produção de proteínas para controlarem a atividade celular. Então era necessário isso. Por que as outras estariam erradas? Porque, como eu falei, DNA comanda tudo, é aquele dogma central do DNA. RNA funcionário, que tem o mensageiro, né, o transportador, né, e o codificador. E ele obedece o que o RNA manda. E o que é que o RNA produz? Né? No caso aí, as proteínas. Então era aquele dogma central, né? O material genético a ser construído por proteínas não tem que passar pelo RNA. As proteínas não terem o controle do metabolismo celular, no caso aí o RNA é que produz essas proteínas que fazem o controle celular. O DNA controlar a produção de proteínas e também atuar como catalisador de reações químicas celulares? Não, no caso a reação química ocorre através do RNA. Né? E não ocorrer uma correlação funcional de DNA proteínas no meio da célula. Não. Corresponde, porque tem um dogma. DNA controla, RNA produz. Proteínas são feitas pela produção do RNA. Certo? Então, aquele chamado dogma central. Partindo para a segunda questão. Aí foi adaptada por mim. Quando na biologia nos referimos ao RNA e ao DNA, são ácidos nucleicos e, portanto, são constituídos por subunidades denominadas nucleotídeos. Esses dois ácidos nucleicos, no entanto, apresentam algumas diferenças. Como é o caso das bases nitrogenadas, analise a alternativa e marque aquela que apresenta a única base nitrogenada ausente no DNA. Então, como é formado o DNA? Eu até brinco com aquela questão. Quem é o cantor? Aguinaldo Timóteo, né? E Gal Costa, que significa o A de adenina com timina, aí guanina com citosina. Qual é a substância que não se encontra no DNA, que é uma substância pirimídica que está na do RNA? Aí o que é que eu falava? O Aguinaldo Timóteo, ele vira cachorro para aparecer o RNA. Então aparece a letra U, então ele fica AU. Esse U representa qual a substância? A chamada uracila. Então a resposta correta era a uracila, que não está no DNA e somente no RNA. Tá certo? Então essa era a resposta da questão 2. Então vamos para a terceira questão. A terceira questão, ela fala o seguinte, vamos ver aqui. Essa daí era muito parecida com aquela que eu dei num dos exercícios, né? Só que estava de uma maneira escrita diferente. Mas era muito parecida com aquela, né? Para se formar uma estrutura helicoidal, que é a do DNA, que é essa hélice, né, que eu falei, é necessário composto de nucleotídeos, os quais são compostos por 3 partes distintas. Marque a alternativa que indica corretamente as porções que compõem o grupo de nucleotídeo. Então, ele era feito por uma pentose, né, que tinha até esse símbolo aqui, estão lembrados? Então, ele é feito por uma pentose. Ele também é feito por um grupo de fosfato, que tinha esse grupo aqui, né? Estão lembrados desse desenho? E ligados a, no caso aqui, a uma base nitrogenada. Eu até falei, o fosfato ficava aqui, aqui ocorria a desoxirribose e a ribose, né?
que nesse caso é a fabricação através da polimerase, estão lembrados disso? E aqui ficaria o material genético, poderia ser o DNA ou o RNA. Então, no caso, seria uma pentose, base nitrogenada e o grupo de fosfato, né? Então, hexoxi, onde tinha hexoxi, estava errado. Então, ficaria a alternativa D e E. Mas aqui é hidróxido, está errado. Aqui é estéreis, está errado. Então, pessoal, seria a letra A mesmo, tá certo? Por causa... Lembrem-se desse desenho. Se você pegar lá no livro de vocês, tem esse desenho. Tem aqueles slides que eu deixei para vocês. Tem aquela atividade também que eu corrigi. E tem também nos vídeos que eu deixei lá no começo da aula, né? Então era só prestar atenção nisso que vocês descobriam a resposta da questão. Tá certo? Então tinha que saber fazer essa leitura. É muito importante essa leitura, a gente aprender. Aí continuando. É outra também de leitura genética, né? A gente tem aqui, ó. Quando nos referimos a uma fita de DNA, apresenta a seguinte sequência: TCCGGT. Marque a alternativa que indica a sequência encontrada na fita complementar de DNA. Então, se é T, C, C, G, G e T, timina é aquele negócio, lembra dos cantores? Se liga com adenina, Aguinaldo Timóteo. Citosina se liga com guanina, Gal Costa. Então aqui citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, citosina, timina, adenina. Lembrem dos cantores, eu sempre falo isso, lembrem dos cantores, Aguinaldo Timóteo, Gal Costa, porque é o começo de cada substância. O A de adenina, o Timóteo de timina, o guanina de Gal, o Costa de citosina. Tá vendo? Então, qual era a resposta certa? A, G, G, C, C, A. A, G, G, C, C, A. Tá aí a resposta. Simples, não é, meu povo? Então, essa daí é a chamada leitura, decodificação genética, que eu falo tanto. E vamos para a última questão, encerrando o bloco aqui. Aí a última falava sobre histologia, sistema epitelial, né? Teve gente que se confundiu, né? Com duas questões, que foi a letra A, que é muito parecida, né? E a letra E, também, que é muito parecida, né? Mas era A. Quando nos referimos ao corpo humano, é constituído por 240 tipos de células, organizadas em 4 principais tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Sobre os tecidos, assinale a alternativa que não está correta, né? Então ele queria que não estava correta, porque o restante tinha 4 alternativas que eram corretas, certo? E tinha uma alternativa, nesse caso aí, que estaria errada. Vamos ver por que a A está errada. O tecido epitelial tem origem ectodérmica. Aí essa daqui estaria errada por essa palavra aqui. Porque seria endodérmica, de dentro para fora. O tecido nasce de dentro para fora da pele, não de fora para dentro. Então o tecido ele nasce aqui. Quando você recebe um corte, ele não nasce por fora. Ele tem que nascer internamente, é de dentro para fora. Então essa resposta estaria errada devido a essa palavra ectodérmica, não de fora para dentro. E é formado por células fortemente aderidas umas às outras, que lhe permite conferir proteção contra o atrito, isso daí acontece, e contra a entrada de micro-organismos no corpo, está certo.
Então, o erro da questão era a palavra ectodérmica, que teve gente que me perguntou, professor, qual é a diferença? Aí eu disse assim, a diferença de ectodérmica para endodérmica. Como é feito esse tecido? Aí você descobriria a resposta. E as outras demais estariam certas, viu? Somente essa que não estaria correta por causa do tecido. Se a gente for ver, ó, o tecido é junto, né? Então ele tem fortemente aderidas, né? Então podemos dizer isso. Mas o tecido ele começa de dentro para fora e não de fora para dentro, certo? Começa internamente para atingir a superfície, ok? Então o erro da resposta era esse. Então, pessoal, terminamos aqui a nossa correção. Agora a gente vai para o nosso segundo momento, que no caso aí é a intervenção pedagógica. Façam com calma, escrevam o conteúdo que vocês realmente viram, aprenderam, porque está valendo nota de 0 a 10, certo? E lembrando, não é porque você só fez a avaliação bimestral que você vai ter aquela nota da avaliação bimestral, não. A minha nota é referente à sua participação nas aulas, referente à avaliação bimestral, e também a intervenção, se você quiser recuperar a nota. Senão, fica com nota baixa. Não posso fazer nada. Né? Agora, depende de quem? De vocês. Então, vamos agora se debruçar, pegar o nosso livro, dar uma lidinha, ver os vídeos e responder as questões referentes à intervenção pedagógica, tá certo? Então, eu agradeço desde já a participação de vocês. Um beijo, um abraço virtual, né? Que nessa sexta-feira, semana que vem é feriado, aproveitem o feriado, porque dia 18 nós estaremos na nossa escola, no espaço presencial. E será muito bom trabalhar com vocês lá. Então eu aguardo vocês lá, viu, pessoal? Então tudo de bom. E dia 10 os professores estão começando a entregar as notas. Então não deixem de fazer até antes do dia 10, para poder fechar a nota e poder entregar essas notas fechadas à coordenação, tá certo? Então tchau, pessoal, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima aula. E espero que seja no nosso espaço físico da escola. Tchau, meus queridos.